Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre: você sente medo? Quem não sente, né? Todos nós sentimos medo, e várias vezes, né, ao longo da vida. Mas o que eu quero deixar aqui, né, é que a gente comece a ter mais a consciência desse medo presente na nossa vida, para que esse medo não nos paralise, para que esse medo não nos deixe não agir. A gente precisa agir, né, apesar do medo. O corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que age apesar do medo. Então aqui eu queria deixar algumas dicas para que toda vez que você sentir medo, que você possa seguir essas dicas e ver o que mais funciona para você, o que mais faz sentido para você nesse momento. Uma das coisas mais importantes e que muitas vezes a gente praticamente nem liga, sabe o que é? A nossa respiração. Pode reparar quando você está aflito, quando você está ansioso com algum problema, como a sua respiração muda e você às vezes nem percebe. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para você que tenha consciência que você está sentindo medo é respirar profundamente, pelo menos 5 vezes, sabe? Inspirar e expirar soltando pela boca. Faça isso com toda a tranquilidade, prestando atenção na sua respiração, no seu abdômen, como se nada estivesse acontecendo, como se você não estivesse sentindo medo. Mas faça isso, pare por alguns segundos e faça essa respiração. Depois, busque o motivo desse medo. Por que eu estou sentindo esse medo? Você precisa se fazer essa pergunta. Por que que esse desafio me traz medo? Eu tenho medo de quê? De acontecer o quê? E muitas vezes o medo que você tem nunca vai acontecer. Isso nunca vai se tornar real. Mas eu quero te perguntar o seguinte: e se tornasse real? Por exemplo, se você morre de medo de falar em público e alguém te convida para fazer uma palestra, para falar sobre o seu negócio, para contar a sua história, falar sobre a sua carreira, e você aceita. Mas você começa, né, a sentir um medo depois que aceitou e começa a sofrer com isso. Começa a pensar que vai gaguejar, que não vai conseguir falar o que precisa ser falado, que vai ficar tremendo, que vai ficar vermelho se você for branquinho, branquinha, que vai aparentar para as pessoas que vão te assistir lá que você não está à vontade, vai ficar trêmulo, trêmula, e você começa a pensar sobre isso, né? Tá bom, vamos lá. E se isso acontecer? Aí eu te pergunto, e se isso acontecer? E aí? O que você vai fazer? Eu tenho quase certeza que se isso acontecer, né, se você começar a gaguejar, por exemplo, você vai pedir desculpas e vai retomar da onde você parou. Se de repente você começar a se sentir muito nervoso ou nervosa, você vai de repente contar uma piada para dar uma distraída. Quando você vê, você já falou, você já contou a sua história, você já fez a sua parte, já acabou. E nem foi tão doloroso assim, nem foi tão sofrido assim. Quem nunca foi falar em público e gaguejou? Quem nunca foi falar em público e ficou nervoso? E ficou trêmulo? E ficou vermelhinho, vermelhinha? Quem nunca, gente? Então, às vezes, a gente coloca um peso sobre as questões da nossa vida que não merecem ter esse peso todo. Já parou para pensar sobre isso? Será que esse peso que você está carregando realmente é para você carregar? Será que a dose está correta?
E às vezes, por a quantidade de peso estar tão excessiva, você desiste. Você, faltando 45 minutos, né, você declina, você diz que não vai, inventa uma mentira, uma desculpa para não comparecer e perde às vezes a grande oportunidade da sua vida. A gente nunca sabe quem vai estar lá ouvindo, quem vai estar te assistindo, o que pode acontecer a partir daí. Então muitas oportunidades são perdidas porque simplesmente o medo trava a gente. O medo não deixa a gente prosseguir. Porque a gente quer ficar seguro. A gente não quer fazer nada que a gente não tenha o controle total, sabe? Aquela famosa zona de conforto que eu sempre falo. E quando você precisa sair da sua zona de conforto, você é desafiado e obviamente o medo aparece. Porque o medo também vem para te preparar. Para pensar, né? Se você vai falar em público, vai falar sobre o quê? Você começa a ordenar as suas ideias, né? Ou colocá-las em tópicos, enfim. Já ter um preparo, né, do que você vai falar. A roupa que você vai vestir, como que você vai estar. Então, assim, é só uma forma de te preparar melhor para aquele momento. Então, ele também nos ajuda. Mas depende da forma como eu utilizo esse medo. Eu não posso deixar que o medo me aprisione. Que o medo não me deixe fazer nada. E outra coisa que eu queria colocar aqui nesse podcast, quando eu falei em relação ao peso que às vezes a gente coloca nos eventos, nas situações da vida, será que esse peso é só seu? Será que esse peso é de outras pessoas também? Porque muitas vezes, eu já falei isso em outros podcasts, né? As pessoas que nos amam, elas querem tanto nos proteger, que quando a gente fala de algum desafio, às vezes elas dizem, não vai, pra quê? Besteira, pra que fazer isso? Não precisa, né? Uma forma de nos proteger na concepção delas, né? E às vezes esse medo delas, a gente acaba trazendo esse peso também pra nossa vida. E se a gente parar para refletir, nem é um peso nosso. Não é um peso da nossa mãe, é um peso do nosso pai, que a gente não tem obrigação de carregar. Que a gente não precisa carregar. Então repense sobre isso, repense sobre as vezes que o medo te travou, que o medo não te deixou fazer o que você precisava fazer, o que você devia fazer. Né? Para pensar lá nos tempos de escola, quando a gente precisava apresentar um trabalho em grupo, quando a gente às vezes precisava se reunir em grupo para falar alguma coisa, e quem é muito tímido acaba sofrendo muito com isso, né, de não querer se comunicar com as pessoas que não têm intimidade. Enfim, todos esses desafios que você de alguma forma venceu, que você encarou esse desafio sozinho, sozinha, foi lá e fez. Os que você não fez, que hoje de repente você diga pra você, nossa, perdi a oportunidade, se acontecesse de novo eu faria. Então assim, comece a refletir, né? Para que você possa estar mais preparado e mais disposto para os próximos desafios que aparecerão na sua vida. Para as novas formas, né, de encarar esses medos. Isso é muito importante. E claro que dentro disso é importante, se eu começar a perceber que eu não consigo vencê-los sozinha, que eu estou tendo muita dificuldade, né, que tem me travado, que tem me trazido muita angústia, ansiedade, vale a pena pensar sobre buscar um profissional para me ajudar nessa área? Por que não? É a pergunta. Se o que você tem feito sozinho ou sozinha, você não tem conseguido, né, vencer esse medo, peça ajuda, busque ajuda, mas não se deixe vencer por esse medo. Não ache que isso é normal, não se encolha, não fique na sua zona de conforto, busque realmente se desafiar. E se desafiar, gente, é colocar a cara a tapa, muitas vezes passar pelo ridículo, porque tem pessoas que não vão valorizar o que a gente fez. Mas tá tudo certo. O que importa mesmo é como você se sente. É você sentir que você conseguiu fazer aquele desafio. Talvez não tenha ficado tão bom porque foi a primeira vez, mas com certeza na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, você vai estar se superando.
Isso que é o importante. Para de se auto-sabotar e olha para trás, sabe? Às vezes você está se comparando com uma pessoa que fala, se a gente for pegar o exemplo aí da oratória, você está se comparando com uma pessoa que já fala 10 anos, já está acostumada a fazer isso todo dia na vida dela. Aí você que acabou, né, de fazer a sua primeira apresentação, você quer se comparar à maestria dessa pessoa. Não tem como, né? Para acabar com qualquer autoestima, né? Pense então em você anos atrás que não conseguia pegar no microfone, que não conseguia falar para 3 pessoas que você não conhecesse. Pensa nessa pessoa. Você não pode se comparar com as outras pessoas. Você tem que se comparar com você. Com você de meses atrás, com você de anos atrás. É isso que você precisa fazer. Só que muitas vezes a gente está focado lá, a gente está vendo um grande orador falando, né? Meu Deus, eu nunca vou ser igual a esse orador ou a essa oradora. Claro, se você nunca começar, você nunca vai ser. Mas esse é o objetivo, ser igual a ela, ser igual a ele. O objetivo é ser melhor do que você foi ontem. É realmente se desafiar, é treinar. É melhorar essa sua habilidade de falar em público. Esse tem que ser o grande desafio. E não ficar se comparando com aquele que já chegou lá e que está anos-luz na sua frente. Não é justo com você, por favor. Não faça essa injustiça com você. Você sabe o quanto foi difícil chegar até aquele momento, né? Pegar o microfone, falar para aquele grupo de pessoas, com microfone, sem microfone, enfim. Expor a sua ideia, contar a sua história. Você sabe como foi difícil. Então, não desvalorize esse momento. Não pegue, mas eu errei aquela palavra, eu errei aquela frase. Eu me perdi, eu não sabia direito como que eu ia terminar. Não se preocupe com esses detalhes agora. Foi uma primeira experiência. Você vai conseguir se preparar e estar melhor para uma segunda, terceira, quarta. E daí você vai começando a tirar de letra. Mas você não pode se deixar de fazer porque você não foi tão bom ou tão boa na primeira vez. Ora bolas, é o treino que vai fazer você ter excelência. É a repetição que vai fazer você ter a excelência. Então, continue treinando, continue repetindo. Esse é o caminho. E não se compare mais com outros profissionais. Sempre se compare com você. Olha para trás, vê quem era você, vê como você está hoje. Isso vai te ajudar muito a continuar. É isso que é o importante. E ouça pessoas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Não fica ouvindo qualquer um, não. Qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de elogio, não. Ouça aquelas pessoas que realmente fazem diferença para você, que você sabe que você pode contar. Reflita, hein? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você Sente Medo? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.